Lá em Sete Lagoas, o Galo vai enfrentar o Coritiba e o América, o Fortaleza. Vamos ver como está a preparação para essa rodada tão importante para o futebol mineiro. Minas brilhou na Copa do Brasil. América meteu 2 no Inter. Galo, 2 no Timão. E o Cruzeiro empatou fora de casa, na Arena do Grêmio. Só que agora é hora de Brasileirão. Começando pelo Coelho. Dizem que foguete não tem ré, mas essa decolagem tá meio atrasada. O América segue na lanterna e recebe o Fortaleza, que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. A gente vive de bons momentos na vida, né? E o futebol ele não é diferente. Você tem que estar bem para poder realizar aquilo, com alegria e tudo mais. E eu senti um ambiente mais leve hoje no vestiário, com música, com mais sorrisos. Já o Galo não só decolou, como engrenou. Aquela má fase, consagrando os goleiros, ficou para trás. O próximo jogo vamos a sequestrar o goleiro. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos. 12 gols marcados e apenas 3 sofridos durante esta boa sequência. Agora é hora de Atletiba. No sábado, enfrenta o vice-lanterna Curitiba e na terça, o Furacão, pela Copa Libertadores. Sempre uno acha como treinador que pode melhorar, mas temos um DNA que o time que tem, que o grupo tem. E o Cabuloso? Bem, conseguiu uma folguinha. Nem estamos na Libertadores nem na Sul-Americana, não é? Imagina, então, portanto, eu não me posso queixar, nós não nos podemos queixar. Temos equipas a fazer ainda mais jogos do que nós. O Cruzeiro vai a campo somente na segunda-feira e olha que ainda não se sabe onde que vai ser esse campo. O Independência está fora de cogitação por conta do plantio da grama do inverno. Já o Mineirão recebe um show no sábado. A opção que resta é a Arena do Jacaré, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. De toda forma, o confronto marca o 10º jogo de Pepa no comando da equipe celeste. Não podemos deixar de ser o que fomos hoje. Competitivos, organizados, agressivos, seja em casa, seja fora, mandante, não é? Ou fora. Portanto, esta é a imagem que nós queremos. A derrota, a vitória, o empate faz parte do futebol, mas aquilo que nós queremos é ser sempre muito competitivos. Alô, alô, olha eu aqui falando de Campeonato Brasileiro e se a bola rola no final de semana, KTO.com. Gente, acesse agora KTO.com e vai brincar, é diversão, monta uma múltipla aí, vai lá, tem as odds, você vai lá, clica, quem que você acha que vai ganhar o jogo? Eu faço esse tipo de palpites, 2 tipos de palpite, mais fácil for no ganhador do jogo, mas eu marco ali uma múltipla com 4, 5 jogos, coloco o ganhador e põe 5 reaisinhos. E algumas vezes eu coloco 3 reaisinhos ali e vou brincar. Então, se você ainda não tem um cadastro, KTO.com. E aí, quando fizer o cadastro, você usa o cupom DONOSMG. DONOSMG, donos da bola, DONOSMG, vai lá, vai ganhar mais 20% de boas-vindas, limitando o primeiro depósito a R$100. Então, colocou 100, ganha 20, colocou 50, ganha 10, mas não deixe de brincar, porque aqui a diversão acontece. E se tem bola rolando no final de semana, claro que a gente está de olho. Tudo isso é KTO.com, os 3 mineiros em campo, corre lá e vem brincar com a gente. KTO, onde a diversão acontece. Bom, então daqui a pouquinho a gente vai brincar dessa maneira aí que o HG tá querendo, mas primeiro deixa eu cumprimentar a minha turma aqui hoje. Dólar! Opa. Satisfação sempre estar junto com você. Tamo junto. André Rapsod, ou Rap Show. Tamo aí. Bora falar aí, muita notícia e conteúdo hoje. Boa! E aqui meus parceiros da Lida Diária, Valuzão, Tiagão. E aí? Como está? Tudo bem? Tudo jóia? O Fernandes está... O André já está perguntando aqui, Thiago Fernandes é seu parceiro? Deixa eu explicar, pessoal. Quando eu estou aqui na apresentação, pergunta para ele, tem que ser. É o famoso hierarquia das cartas. Hierarquia das cartas. É tão bom estar aqui. Hoje ele é um mal necessário para você. Como eu gosto de ficar por aqui. Né? E aí, Thiago, tudo bem? Melhor agora, né? Isso aí, sorria pra mim, Thiagão. Conversando comigo. Fico muito satisfeito quando o HG não tá e tá você na apresentação, porque aí a gente pode falar um pouquinho mais. Porque quando é o HG apresentando, você comentando, você não deixa a gente falar. Então agora você comenta, você apresentando, a gente consegue falar um pouquinho mais. Por favor, corta o microfone do Thiago aí, pro castiguinho pra ele aí de 3 minutinhos. Bola, amanhã tem Atlético contra o Curitiba.
E eu já vou dar na canela. É um jogo obrigação pro Atlético buscar os 3 pontos? Ou existe um meio termo aí? Busca um empatezinho, pode até ser que fica bom. Não sei. Depende de quem que vai poupar, porque tem jogo na terça-feira. Como está seu pensamento para esse jogo do Atlético contra o Curitiba? Boa tarde, Elton. Boa tarde, pessoal de casa também. Então, é um pouquinho disso tudo, né? Assim, o Atlético, em tese, precisaria vencer o Curitiba. Primeiro porque ele é o favorito para esse jogo, o Atlético é muito mais time que o Curitiba. É um time que entra no campeonato para disputar título, para disputar G4. O Curitiba tem uma pretensão muito mais modesta na competição, né? Então, o Atlético tem sim essa obrigação de buscar a vitória, de jogar para vencer mesmo. Porém, tem esses aspectos que você mencionou bem. Muito provavelmente o Kudê vai mudar um pouco a equipe, né? Vai ter que poupar alguns jogadores. Terça-feira tem um jogo muito importante pela Libertadores. É normal que o Atlético priorize esse jogo, né? E então isso dificulta um pouco mais a missão do Atlético. Mas acho que ainda assim, se o Kudê não poupar todo mundo, que eu acho que vai acontecer, né? Aliás, eu acho que ele não vai poupar todo mundo, dá para o Atlético ainda assim ir pensando somente na vitória, até porque o início do Campeonato Brasileiro do Atlético não foi dos melhores, né? Então tem que começar a recuperar os pontos que já perdeu na competição. Ô André, nesse momento eu te coloco como Eduardo Kudê. Qual seria a sua escalação que você me entregaria aqui agora para eu anunciar? Time inteiro reserva. Reserva? O jogo contra o Curitiba é um jogo importante, claro que é. É um jogo de 3 pontos, é um jogo que vai te colocar lá em cima no Campeonato Brasileiro, óbvio. Só que é o seguinte, nós temos o jogo do ano, terça-feira contra o Atlético Paranaense. É um adversário dificílimo, estava 2-0 pro Botafogo, virou para 3-2. É um adversário duro e vencer na terça-feira é mais importante, na minha opinião, que sábado. Sábado é um jogo que o Atlético pode ir reserva e com o time reserva eu ainda acredito que tem condições de vitória. O time reserva do Atlético é muito bom. Você tem o Everson, na zaga você tem Bruno Fux, você tem o próprio Hever. Só um ponto. Dá pra saber quem é reserva do Kudê? Não. Eu só sei que o Matheus Mendes é reserva. O único reserva real é o Matheus Mendes. E o Dodô. E o Dodô. Mas, na boa, eu acho que o Galo consegue tranquilamente, com um time bem mesclado, ou todo reserva, vencer o Curitiba. Não acho que... Eu vi 2 jogos do Curitiba, é uma equipe fraca tecnicamente, é uma equipe que não tem muito toque de bola e sai em contragolpe. O Atlético tem qualidade. Talvez eu manteria o Paulinho, porque é menino, é jovem, tem condição de jogar 2 partidas seguidas, dar um descanso depois. Vargas vai pro jogo, eu acho que dá pra fazer o resultado. Mas o Hulk, por exemplo, já ficou fora na última. O Hulk nem viajava por mim. Ficava em casa, mas ficava o aqui, ó, Hulk é só fominha, na caminha, massagem no pé. O Hulk é fominha, o Hulk gosta de jogar. Não, por isso que ele não pode ir, porque ele é fominha. Deixa o homem em casa. O Hulk deve ir. E aí, Tiagão, com quem que você tá e qual que é a sua ideia para esse Atlético aí diante da equipe do Curitiba? Cara, eu mexeria bastante no time em relação à equipe que jogou contra o Corinthians na quarta-feira. Eu tô com um rap show nisso aí, cara. Então quem que você pegava e falava assim, não, você não joga, vai ficar sentadinho no banco, não vai levantar o bumbum daí? Mariano, que pra mim, o Atlético encontrou esse nome pra fazer saída de bola pelo lado direito, porque o time mudou em relação ao que era no início da temporada. Hoje, o lateral pelo lado direito, ele tem muito mais uma obrigação de sair a bola do que dar amplitude e profundidade. Então ele não tem aquela obrigação de chegar à linha de fundo para fazer cruzamento, para fazer alguma jogada ou outra. Ele tem a obrigação de fazer uma saída de bola. Então o Mariano é um cara que eu descansaria. Primeiro porque é um veterano. Segundo porque para mim tem feito boas partidas jogando ali pelo lado direito na saída de bola. Eu descansaria o Pavon, porque eu acho que é um jogador que vai ser muito útil para esse Atlético e tem jogado muita bola, pensando especialmente no jogo da Libertadores. Eu descansaria o Hulk. Eu tô com o rap show nessa, cara. Descansaria o Hulk. Eu acho que o Paulinho talvez possa jogar, até para que ele ganhe um pouquinho mais de sequência, também concordo com ele, é garoto. Descansaria os principais nomes, viu, Elton? Eu acho que, de exceção do Everson e do Paulinho, eu mexeria bastante em relação ao time que venceu o Corinthians na quarta-feira. Ô Valor, e pra você, como que você tá enxergando esse Atlético? Eu não quero... Só uma coisinha, sim, porque... e até para concluir o que eu estava falando, porque eu acho que uma eliminação na Copa Libertadores, especialmente na fase de grupos hoje, seria um vexame histórico para esse Atlético. E caro. Além de caro, nem pensei nesse lado, mas é um vexame histórico. Se o Atlético cai na fase de grupos da Libertadores, é algo vexatório, é algo de se envergonhar. Porque o grupo, a exceção do Atlético Paranaense, que é um time forte de fato, a gente não pode
tirar isso do Furacão, não é forte. O Libertad não é forte, o Aliança Lima não é forte. Atlético e Atlético Paranaense têm a obrigação de se classificar. E hoje ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, além de caro, que eu nem tinha contado essa situação e eu acho extremamente relevante pela situação financeira do clube, é algo vexatório para o Atlético. Ô Valu, você enxerga dessa maneira também, que os meninos levantaram aqui, que o Atlético, antes de pensar, é claro que todo mundo fala, é o próximo jogo, o Campeonato Brasileiro é difícil, cada rodada é uma decisão, porque isso vai ter peso lá na frente. Os mesmos 3 pontos da 37ª, da 38ª, são os pontos da 7ª, da 8ª, da 9ª, mas o Atlético tem um Atlético Paranaense na terça. Dá para entrar em campo, para pisar dentro do Couto Pereira, sem pensar no Mineirão na terça-feira? Boa tarde, Elton. Boa tarde aos amigos, telespectador. A gente sabe, né? Os jogadores já disseram que pensam sempre na próxima partida, mas obviamente acho que essa partida para o Atlético coloca tudo em xeque aí com relação à Libertadores. E o Atlético, ele é vítima exatamente da campanha ruim dele na Libertadores até aqui, ou pelo menos abaixo da expectativa, porque eu acho que na expectativa de ninguém estava, por exemplo, o Atlético perder para o Libertad, né? Eu não imagino. Então, por conta exatamente dessa situação, como todos já disseram bem, terça-feira vai pegar um Atlético Paranaense, que é um time extremamente físico, e o Atlético vai ter a obrigação de ficar mais com a bola, é um jogo à feição do que gosta o Atlético Paranaense. Então, estou de acordo, eu deixaria Hulk de lado, o Zaratio, o Mariano, dá para se montar um time bem forte, pensando em se combater um Coritiba que não vem bem, é verdade, mas a gente sabe, dentro do Couto Pereira é onde o Coritiba tem a expectativa de conseguir os seus melhores resultados. Fala, Dó. Não, é só porque, assim, tem duas coisas que eu queria frisar, assim. Primeiro que o Atlético não precisa necessariamente tirar todos os jogadores, justamente pelo que a gente estava falando, né? O Kudê é um técnico que já tira os jogadores com frequência do time. Então o Atlético vem fazendo, titular, às vezes até tira demais, né? Às vezes até é questionado por isso. Então assim, o Kudê muda já muito o time justamente para ter todo mundo mais ou menos em condição de jogar. Então muitos desses jogadores que jogaram a última partida têm condição de entrar no sábado e ainda assim jogar na terça, justamente por causa desse rodízio. Então acho que por isso o Kudê consegue poupar alguns jogadores e usar outros, né? Justamente porque ele deixa o time mais ou menos em condição de jogar. E aí tem um detalhe que o Thiago falou, por exemplo, de tirar o Mariano e tirar também o Pavon. Se ele fizer isso e a opção dele na lateral direita for pelo Saravia, vai mudar exatamente essa mecânica de jogo que ele elogiou. Porque o Saravia, quando joga, não faz o mesmo papel que o Mariano. Mas dá pra fazer. Não, dá pra fazer não. A característica do Saravia até hoje, todas as vezes que ele jogou com o Kudê, quando ele joga, ele é o responsável por fazer a profundidade do campo. É que o Mariano, só porém, o Mariano, durante toda a carreira, eu o vi como um lateral bem ofensivo. Sempre. E hoje, mas hoje pela condição dele. Mas eu acho que o Mariano é muito técnico e agora que ele tá mais veterano, ele talvez faça essa saída de bola melhor. Mas o Thiagão, sabe o que mudou? É verdade. E foi até terceiro zagueiro do Sevilha. Mas sabe o que mudou no Atlético? Eu acho que existe uma falsa percepção do rodízio, que o rodízio nunca foi o problema era o esquema tático. O que acontece dentro do esquema tático do Kudê? Repare bem, depois que ele parou de mandar o lateral ir até a linha de fundo, ele colocou... o lateral direito. E depois que ele parou de colocar 3 meses e colocou o Pavon para jogar com profundidade, repare na mancha de calor do jogo do Atlético. Os 4 ou 5 anteriores, só do Botafogo que ele inventou de pôr 3 meias é que não funcionou. Então se você tem um lateral, mesmo que seja o Saravia, segurando, você coloca o Vargas ou você coloca alguém para jogar na profundidade da direita. Aí que é o problema que o Atlético tem. Você não tem esse jogador no time. No elenco não existe. Não, mas dá. Assim, quem vai fazer essa... Quem a consegue no Atlético fazer isso? O Vargas já não é na direita há uns 10 anos. Gente, assim... E mesmo que não seja possível fazer do lado direito, ele pode mudar e fazer do lado esquerdo. Isso mesmo. E aí cai o Paulinho aberto pela esquerda, que sempre foi um ponto esquerdo na carreira inteira.
e coloca um cara centralizado, Vargas que seja mas centralizado. querendo ou não, isso muda já a Vargas- mecânica do time. o Vargas- A mecânica que ele Eu acho estabeleceu que é se com o você lateral tem- direito fazendo isso. O Saravia até hoje não foi adaptado dessa forma. Ele pode tentar, como você mesmo disse. Mas se ele usar o Saravia assim e tirar o Pavon, quem vai ser o jogador que vai fazer essa profundidade com a excelência que o Pavon O faz? incisivo não vai ter. Eu sempre defendo que esse time Eu não acho, eu precisou só tô usar querendo dizer pontas. assim, eu acho que se ele for tirar o Pavon, por exemplo, a tendência é muito maior dele usar o Bruno Fux na lateral, talvez. E utilizar um outro atacante pela direita. Acho, inclusive, que ele atrapalhou o desenvolvimento do Pedrinho. Acho que o poder atrapalhou o desenvolvimento do Pedrinho. Pedrinho podia fazer isso. Poderia fazer isso, se não estivesse lesionado. Ele tá lesionado, só deve voltar em julho. O contrato dele termina em junho. Então, assim, o Atlético até tenta renovar por mais um ano, mas é um jogador que poderia fazer isso. Eu acho que alguns jogadores que atuam no meio podem fazer isso. Edenilson. O Patrick pode fazer isso. Na esquerda. Ele tem colocado o Edenilson no lugar do Pavon. Mas eu acho que é outro O grande jogador. lance é Não, você... é outro esquema. Tudo mas ele bem, pode é ser- uma Tem outra... jogador- esse jogo é muito importante, que tem jogadores que não, você arrisca muito em colocar eles em campo. É Mariano, porque o Mariano estoura, ele não aguenta. O Bataglia, que só tem ele. Só tem ele. E, e o Otávio não volta. Então não tem. Então se você colocar o Bataglia, Eu acho você vai ter que Mariano e manter. Batalha, Eles- pouca chance deles jogarem também no Hulk meu modo de ver. também não deve jogar e nem Zarate. Esses 4 você tem que poupar. Aí você trabalha com o que você tem. Eu não sei, eu acho que o Hulk vai. Boa. Só um minutinho. Vocês já vão voltar que essa discussão tá quente. Gente, Para de atrapalhar a gente. se deixar A rende, gente não hein? atrapalha, não. E hoje eu fiquei aqui no... Ainda mais que você me convidou, eu falo pra cacete, aí ferrou. Eu fiquei... Você só não deixou o Valon fiquei falar, aqui né? no... Não, eu fiquei no... Ele tá puto com você. Ó, falei palavrão, Que desculpa, gente. ponto... Que A ponto pé da já vida deu com assim? você. Eu na apresentação fiquei no... Como eu fico no banquinho ali, ó. Para!